Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexis Góes, sou sócio da Cambuí Produções, empresa que está responsável por prestar consultoria técnica para 7 municípios do interior do baiano para executar a Lei Aldir Blanc, a lei que também é conhecida como Lei de Emergência Cultural. Para que os recursos saiam do governo federal e cheguem aos municípios, as cidades têm que fazer uma série de procedimentos. E um desses procedimentos é fazer o mapeamento cultural. Nós estamos fazendo esse mapeamento cultural em Antônio Cardoso, Ipequetá, Itatim, Milagres, Rafael Jambeiro, São Gonçalo dos Campos e Santo Estevão. Pela internet, no formulário que eu vou apresentar hoje. E também as cidades estão fazendo isso de forma presencial. Cada cidade está fazendo isso de uma forma diferente. E depois eu vou passar um número de telefone para vocês tirarem dúvidas e até entenderem como cada cidade está fazendo isso. Eu vou apresentar aqui o formulário de pessoa física, que é o formulário que as pessoas têm mais dúvidas. Eu vou falar de campo a campo para que possa ajudar as pessoas a fazer esse cadastro, né? Esse cadastro ele pode ser feito pela própria pessoa diretamente, ou se ela tiver uma dificuldade de acesso à internet, ou tiver uma dificuldade até de preencher isso no celular ou no computador, ela pode pedir ajuda para alguém para poder preencher isso para ela, tá? O primeiro campo que o cadastro cultural pede é o nome artístico, que não precisa ser necessariamente o nome da pessoa, né? O nome como a pessoa se apresenta. A gente sabe que os artistas têm nomes diferentes. E também a gente pede alguns dados de contato, como WhatsApp, e-mail. E se a pessoa tiver rede social, também, para facilitar o contato, a gente pede Facebook e Instagram, que não são obrigatórios. A gente pede também dados pessoais, como RG, CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento e endereço completo, que são os dados básicos de identificação, porque todos esses dados aqui, eles podem ser cruzados com outros dados oficiais para verificar se as pessoas têm direito a alguns dos benefícios da Lei Aldir Blanc. A gente pergunta também qual é a raça ou cor da pessoa, né? Aí você pode responder de acordo com o que você se considera. Você pode ser preto, pardo, indígena, branco, amarelo ou outro. Essas são classificações aqui do IBGE, que a gente replicou. Se a pessoa possui alguma deficiência, se ela pode ter uma deficiência visual, auditiva ou outras deficiências, ela responde aqui sim ou não. Se ela tiver, a gente pergunta qual é a deficiência, porque isso pode ser importante também para fazer algumas políticas de acessibilidade. A gente pergunta qual é o gênero da pessoa. E aqui a gente vai explicar um pouco melhor, porque pode ter confusão, porque hoje, quando a gente fala em gênero e política pública, tem uma série de nomes um pouquinho diferentes. Então, eu, por exemplo, sou homem, né, e eu me identifico como homem. Então, eu sou um homem cis, né? Se a pessoa nasceu biologicamente como mulher e se identifica como mulher, ela é uma mulher cis. Por acaso, se eu nasci homem e me identifico como mulher psicologicamente, se me caracterizo como mulher, eu vou responder aqui que sou uma mulher trans. E se por acaso eu nasci mulher biologicamente falando, mas eu me identifico psicologicamente e me apresento como homem, eu vou colocar aqui homem trans. E existe também a possibilidade daquelas pessoas que não se identificam com nenhum gênero ou elas preferem não declarar, tá? Aqui depois a gente pergunta se a pessoa é microempreendedor individual, é o chamado MEI, né? Aquele CNPJ, aquela pessoa paga uma taxa, porque se ela pagar o CNPJ aqui, a gente vai perguntar, se ela pagar esse MEI, a gente vai perguntar qual é o CNPJ, porque pode ter uma diferenciação. E também se ela é provedor ou provedora da família. O que é ser provedor da família? É aquela pessoa que paga as contas, né? É o chefe da família. Por quê? Porque pela Lei Aldir Blanc, por exemplo, se uma mulher é provedora da família, ela tem direito ao benefício duplicado, né? A gente pergunta também quantos filhos a pessoa tem e qual é a escolaridade da pessoa. A pessoa pode responder aqui que ela não frequentou escola, se ela foi alfabetizada, se ela tem ensino fundamental, médio, um curso técnico, graduação ou pós-graduação. Isso a gente pergunta aqui para ter uma ideia do retrato de como está a cidade, né? Como são as pessoas, até para poder auxiliar no futuro os municípios a fazerem políticas públicas para melhorar a educação das pessoas. A gente pergunta se a pessoa realizou algum tipo de treinamento ou curso na área de cultura,
se ela fez uma oficina cultural de alguma coisa, de fotografia, ou de como escrever um projeto, ou de como tocar um tambor, ou qualquer tipo de oficina. E aí, se ela disser sim, ela responde aqui, se ela disser não, tudo bem. Né? Essas informações que a gente está perguntando aqui são informações apenas para conhecimento. São informações para a gente entender como estão os agentes culturais do município. Né? Não tem problema se a pessoa responder sim ou não, não tem problema a pessoa ser alfabetizada ou não, não tem problema nenhum responder aqui. Você deve responder conforme a sua realidade. Né? Mas agora, a partir dessa pergunta aqui, a gente começa a fazer uma triagem das pessoas que podem ter benefício ao inciso 1 da Lei Aldir Blanc, que é aquele benefício de R$600. Então a gente pergunta se a pessoa declara atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural nos últimos 24 meses, ou seja, nos últimos 2 anos, se você fez alguma coisa relacionada à cultura, né, nesse período de 2 anos para trás, aí você vai dizer que sim ou que não. Né? Se você disser que sim, você vai estar se habilitando para receber os benefícios, mas isso tem que ser verdade, porque se não for verdade pode dar problema depois. Se você disser que não, tudo bem, você vai ser mapeamento, vai ser mapeada a pessoa e futuramente nos editais que vão ter na cidade ou no estado e outras coisas que podem ser feitas com relação à política cultural, essa pessoa vai estar cadastrada. Né? A gente pergunta aqui qual é a expressão ou bem de natureza material e imaterial que essa pessoa está inserida. Né? Qual é a área, de uma forma geral, que essa pessoa está inserida. Então a gente tem uma série de coisas aqui, é muito grande, eu não vou falar de todos, mas vocês podem passar o olho aqui para vocês terem ideia das pessoas que podem se cadastrar. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha num antiquário, um arquiteto urbanista, ou um artesão, uma pessoa da associação cultural, biblioteca, capoeira, circo, dança e por aí vai, ensino de artes, uma série de festas populares, uma série de coisas aqui que aí você vai ver qual é o seu perfil e onde você se encaixa mais. Então, de repente, por exemplo, um exemplo que a gente tem visto bastante, a gente tem pessoas que frequentam o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, idosos, que fazem rememorações de brincadeiras de criança, né, que lembram como era a cultura na infância delas e passam isso para outras crianças. Então, eu vou marcar aqui, se for esse o caso, manifestações de culturas etárias, são relacionadas à idade, que pode ser idoso ou pode ser criança, ou pode ser uma manifestação popular, pode ser uma coisa relacionada à memória. Tem uma série de coisas aqui, você vai ver qual melhor se encaixa e vai marcar aqui. Aí o cadastro também pergunta qual é o segmento cultural, né? Se é cultura indígena, cigana, negra, sertaneja, popular, LGBTQI+, que é aquela relacionada a questões de gênero e orientação sexual, artesanato ou cultura etária, ou se nenhuma dessas, você marca aqui outro, e aí você vem aqui e responde qual é a área, né? Qual é a linguagem artística, né? Que tem artes visuais, audiovisual, né? Que inclui cinema também, circo, dança, literatura, música, teatro e outros. Né? Vou marcar aqui só o meu audiovisual, mas eu vou marcar aqui só para ter. E aí eu vou fazer perguntas relativas à Lei Aldir Blanc para receber o benefício. Então aqui o formulário pergunta: é titular de benefício previdenciário ou assistencial do governo federal? Você recebe uma aposentadoria? Você recebe um auxílio doença? Você recebe algum tipo de benefício do INSS? Se você marcar sim aqui, se você receber, você não pode receber esse auxílio emergencial, tá? Se você marcar não, você está se habilitando para receber esse benefício. O único benefício do governo federal aqui que você não deve marcar sim aqui, se você receber, é o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele não é benefício previdenciário e ele também não é considerado assistencial aqui para efeito da Lei Aldir Blanc, tá bom? Aí também a gente pergunta se a pessoa está recebendo seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, né? Como a gente tem o auxílio defeso, tem outras coisas também. Porque se a pessoa estiver recebendo, ela não vai poder receber o benefício da Lei Aldir Blanc, porque o benefício da Lei Aldir Blanc é para aquelas pessoas que ficaram sem renda por conta da pandemia.
né? Então, se a pessoa continua recebendo o seguro-desemprego, por exemplo, ela tem uma renda, então esse benefício não é para ela. Se ela declara renda per capita de até meio salário mínimo ou familiar de até 3 salários mínimos, ou seja, se na sua família, quando a gente soma o salário de todo mundo e divide pelo número de pessoas da família, vai dar mais que meio salário mínimo ou vai dar menos? Então, se você recebe um salário mínimo e a sua esposa não recebe nada, e só tem vocês dois, você vai dividir por 2, vai ser meio salário mínimo, tá? Aqui dentro da lei. Se você recebe também, e sua esposa também recebe outro salário mínimo, são 2 salários e você está fora da lei. Mas se você tiver 2 filhos, você vai dividir 2 salários por 4, vai dar meio, vai estar dentro da lei. Ou se a renda total da família é de 3 salários mínimos. Ou seja, se você recebe o salário mínimo e sua esposa recebe o salário mínimo, mas vocês não têm filhos, e a renda per capita vai dar um salário mínimo, mais a renda per capita, mas a renda total ela vai ser de até 3 salários mínimos, você pode marcar assim, né? Então, repetindo aqui, você deve marcar sim se quando você soma todos os salários da sua família e divide pelo número de pessoas, ele vai dar menos que meio salário mínimo, ou se você somar todos os salários da sua família, das pessoas que vivem na sua casa, ela não passar de 3 salários mínimos, você pode marcar sim, que vai estar dentro da lei aqui, vai estar habilitando para você receber o benefício da Lei Aldir Blanc. Aí ele pergunta também aqui, se declara que obteve rendimentos médios de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020 de até 2 salários mínimos. Então, quando você soma todos os seus salários desse período e divide por 14, vai passar de 2 salários mínimos ou não? Se não passar, você marca sim, que vai estar habilitando para a Lei Aldir Blanc. Aí ele pergunta também aqui, é beneficiário do auxílio emergencial previsto pela Lei 13.982, é a lei de enfrentamento da crise do Covid. É aquele benefício que as pessoas estão indo na Caixa Econômica sacar de R$600. Se você estiver recebendo esse benefício já pelo governo federal, você não tem direito a esse benefício pela Lei Aldir Blanc, porque a Lei Aldir Blanc é para os agentes de cultura que estão sem receber renda nenhuma. Então, se você marcar aqui sim, você não vai ter direito ao benefício da Lei Aldir Blanc. Se você marcar não, você vai ter esse direito, né? E aí, a última pergunta, que é uma pergunta de triagem da Lei Aldir Blanc, é se declara que no ano de 2018 não recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70. O que é isso aqui? Se você declarou o imposto de renda, é sinal de que você recebeu se você é obrigado a declarar imposto de renda, é sinal que você recebeu acima desse valor aqui. Se você não sabe nem o que é imposto de renda, nunca declarou, não sabe que bicho é esse, então você pode marcar não aqui tranquilamente, porque você vai estar se habilitando para receber esse benefício da Aldir Blanc e você não recebeu esses recursos acima de 28 mil em 2018. Essas perguntas todas aqui são perguntas que estão espelhadas na lei, né? Inclusive com os mesmos termos da lei. Pode parecer confuso para algumas pessoas, mas a gente está aqui disponível para tirar dúvidas, é só mandar mensagem para a gente ou procurar as pessoas de referência da Lei Aldir Blanc, a pessoa que trabalha na cultura, ou a secretaria que cuida da cultura, que às vezes é a Secretaria de Educação, às vezes é a Secretaria de Ação Social, e também as pessoas que estão participando das comissões emergenciais de cultura dos municípios, que elas vão poder auxiliar vocês ou encaminhar as suas dúvidas para a gente ou para as pessoas que possam tirar suas dúvidas. Aí, além disso, tem algumas perguntas com relação aos cadastros. Se você possui inscrição no Cadastro Estadual de Cultura, se possui em algum outro cadastro municipal, eventualmente você mudou de cidade, está em outro cadastro de outra cidade, ou a sua cidade teve um cadastro lá atrás já e você já se cadastrou. Se você possui cadastro nacional dos pontos e pontões de cultura, se possui inscrição no cadastro estadual de pontos, aqui o primeiro é o nacional, a segunda pergunta é para os pontos e pontões estaduais, se possui inscrição no Sistema Nacional de Informações de Indicadores Culturais e se possui inscrição no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Não é obrigatório você estar cadastrado em nenhum desses cadastros para ter acesso aos recursos da lei, para estar dentro do mapeamento cultural.
Essas perguntas aqui são perguntas apenas informativas, né? Se você tiver, ótimo, você marca sim. Se você tiver, se você não tiver, você marca não, também não tem problema nenhum. Eu recomendo pessoalmente que você possa fazer o máximo de cadastros, porque esses cadastros servem para mapear as políticas públicas e destinar recursos para a cultura. Né? Mas se não tiver o cadastro e não quiser fazer, não puder fazer, não tem problema algum. O importante é que você esteja cadastrado agora nesse cadastro municipal ou faça o cadastro no estadual, que lá também a gente orienta como fazer. Aí ele vai fazer aqui perguntas de novo de triagem sobre o benefício do auxílio emergencial. Né? Se você possui inscrição em outros cadastros referentes a atividades culturais da federação nos últimos 24 meses, na verdade não é triagem isso aqui, desculpa, esqueci, né? É relativo a cadastro aqui, perguntando ainda, né, se você tem algum tipo de cadastro. Se você coordena algum espaço ou instituição cultural, porque se você disser sim aqui, talvez você possa estar habilitado para receber outro benefício, que é o benefício do inciso 2 da Lei Aldir Blanc, destinado para espaços culturais. Você, enquanto representante do espaço cultural, pode pleitear esse benefício se encaixar, né, dentro dos critérios estabelecidos pela lei. E aí agora ele vem aqui uma pergunta importante, que é uma pergunta de triagem para a Lei Aldir Blanc, para receber o benefício de R$600. É a declaração de atuação no setor cultural e que você tenha fonte de renda, sua fonte de renda seja originária toda da cultura. Porque a Lei Aldir Blanc, esse auxílio de R$600, ele vai ser dado para as pessoas que trabalham na cultura, que dependem da cultura e tiveram sua renda interrompida. Então você declara aqui, eu declaro para fins de solicitação do auxílio de renda emergencial da cultura que, primeiro, que eu atuo há 24 meses no setor cultural como artista ou trabalhador da cultura. 2, que eu não tenho outra fonte de renda que não seja do trabalho no setor cultural, na forma que a lei estabelece. E declara que está ciente que, em caso de utilização de qualquer meio ilícito, qualquer meio ilegal ou de uma declaração falsa para participar desse credenciamento aqui, a pessoa incorre nas penalidades previstas no artigo 171 e 299 do Código Penal Brasileiro. Então, se você se encaixa aqui no critério, eu trabalho há 2 anos com cultura e eu só tenho essa fonte de renda, você declara assim. Se você, por acaso, tem outra fonte de renda que não seja só da cultura, que você, por exemplo, você é um professor do município, e aí você também dá aula de dança fora, então sua renda não é só da cultura, sua renda também é da educação, aí você vai marcar não. Mas se sua renda é só da cultura, você vai marcar sim. E aí aqui a gente pede algumas autorizações, né? A primeira autorização é para cruzar essas informações com outras bases de dados oficiais, porque tudo que vai ser dito aqui, esses dados eles vão ser cruzados com o sistema do INSS para verificar se se a pessoa está recebendo algum tipo de benefício, que não seja o Bolsa Família. A gente pede também autorização para cadastrar em outras bases de dados oficiais, porque esse inciso 1, que é o auxílio emergencial de R$600, ele vai ser pago pelo Estado, ele não vai ser pago pelo município. Então a gente pede a autorização da pessoa aqui para mandar as informações dela, né, para o Ministério do Turismo, para a Secretaria do Estado, para eles providenciarem esse pagamento. Né? A gente também aqui pede autorização de uso de imagem e voz da pessoa nas redes sociais, porque se ela mandar algum vídeo, mandar alguma foto para fazer alguma coisa da lei e ela quiser divulgar o seu trabalho, a gente está pedindo a autorização dela aqui para poder divulgar. A gente também pede autorização para divulgar os direitos autorais da pessoa. Então, se eu estou fazendo uma apresentação e estou tocando uma música minha, então, além da minha autorização de imagem e voz, eu também tenho que autorizar a minha obra, né? A minha música, ou a minha fotografia, o meu artesanato, a minha dança, se a pessoa quiser autorizar para poder divulgar e também para poder homologar isso dentro da Comissão de Emergência Cultural. E aí, a gente pede aqui, para completar o cadastro, a gente pede para a pessoa enviar arquivos que comprovem a atuação dela no setor cultural, que pode ser, inclusive, uma autodeclaração de foto, matéria de jornal, matéria de divulgação, relatório,
qualquer coisa que possa comprovar. Se você não tiver um documento, se você não tiver organizado isso, porque você faz cultura na zona rural, e aí é difícil você tirar uma foto ou sair uma matéria em jornal, não tem problema. A própria lei, na sua regulamentação, ela tem um anexo, que aí você pode pedir esse anexo para a gente, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e também nos pontos de atendimento que a prefeitura estiver oferecendo na sua cidade, que aí você vai preencher esse anexo, vai fazer uma autodeclaração, vai lá, vai assinar, e também isso vai servir como comprovação. Você clicou aqui em enviar, pronto. Foi lá para a gente, mandou depois essas informações extras. Essas informações elas vão passar por uma reunião da Comissão de Emergência Cultural do município. A gente vai validar essas informações e encaminhar para os órgãos responsáveis para que esses órgãos possam fazer o pagamento. E aí a pergunta que todo mundo faz: quando que vai sair esse pagamento? Esse pagamento vai sair quando os municípios pegarem esse cadastro, colocarem no sistema. Isso aí, muito provavelmente, esse dinheiro do Ministério do Turismo, ele só vai chegar nos municípios lá para final de outubro, começo de novembro. Esse dinheiro não está na conta da cidade ainda. Esse dinheiro ainda vai vir para a cidade. A cidade precisa fazer esse cadastro e uma série de outras burocracias para esse dinheiro chegar. Então, infelizmente, porque a gente gostaria que esse dinheiro já estivesse disponível na mão de todo mundo, mas infelizmente o governo federal só vai liberar esse recurso no final do ano. Muito provavelmente, final de novembro, começo de dezembro, esse recurso vai estar chegando na mão das pessoas. A boa notícia é que é um recurso retroativo, a 1º de junho. Então as pessoas vão receber uma parcela única de todos os recursos que ela tem para receber de uma vez só. Ela não vai precisar ir várias vezes ao banco para poder pegar esse dinheiro que ela tem direito pela Lei Aldir Blanc, né? Qualquer informação que você precise, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha, você pode procurar a gente pelo WhatsApp, que é o 7592962624, né? Lá tem um robozinho que ele vai te atender, perguntar qual é a tua cidade, qual o cadastro que você quer fazer. Mas se você tiver com dúvida, você pode escrever lá, que a gente vai olhar e vai conversar com você e resolver sua dúvida ou te ajudar no cadastro, né? Além disso, como eu disse, cada cidade está fazendo o seu atendimento presencial de uma forma diferente. E aí lá pelo WhatsApp também, se você quiser, você pode perguntar para a gente que a gente vai orientar você como fazer isso de forma presencial, né? Bem, é isso. Eu estou aqui à disposição, eu, Alexis Góes, a minha equipe formada por Marcela, Léo, o Ellison, pelos advogados Manuela e também Tiago, estamos disponíveis aqui para tirar as dúvidas e ajudar que esse recurso chegue na mão das pessoas que realmente precisam dele, que estão lá dentro da Lei Aldir Blanc. E é isso, né? Um grande abraço a todos, força, vamos, né, ter um pouco de resistência agora para que a gente possa sobreviver, passar esse período e continuar fazendo cultura, que é o que a gente gosta de fazer.